A M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Mexico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos, sinta a casa. Debate da semana. Viva, boa tarde, bem-vindos ao debate da semana, desta feita com Joaquim Sousa, Miguel Silva Gouveia e vamos tentar também ter o Pedro Coelho, que está em Lisboa, em trânsito. Vamos ver se consegue ou não entrar neste painel depois de uma semana em que os motores partidários e políticos aquecem para as autárquicas, uma semana que teve debates desde segunda-feira aqui na TSF, que irão continuar este fim de semana e durante a próxima, que também teve ligeira mexida no Governo Regional, com a entrada da nova Secretária Regional da Educação e também a introdução de um código de conduta que, não sendo novo, marca também este período político. Para arranque de conversa, Miguel Silva Gouveia, vamos à frase. Sim, antes de mais, obviamente, cumprimentar o Ricardo, cumprimentar o Joaquim e o Pedro, se conseguisse juntar a nós, e todo o nosso auditório para mais uma temporada do debate da semana. É uma temporada aos soluços Tal. no arranque por causa da campanha. Desde que entra em velocidade de cruzeiro, isso Isto é só aqui para custa, aquecer. mas será a oitava ou nona temporada, já lhes perdi a conta, portanto, já quase que vamos num terceiro mandato de debates da semana. Bom, a frase que escolhi poderia ser uma entre tantas, uma vez que a campanha eleitoral e conforme vão aquecendo algumas das disputas político-partidárias em Portugal, vamos tendo muito pano para mangas, muita informação para digerir, mas eu escolhi uma que julgo que é bastante querida de toda aquilo que é o chamado quarto poder, a comunicação social, uma afirmação do presidente norte-americano, depois de regressar da sua visita ao Reino Unido. O rei da América, chegado à Casa Branca, refere, dizendo em relação às televisões que têm sido críticas a muitas das situações e dos episódios que Donald Trump vai promovendo um pouco por todo o planeta. Donald Trump diz: as licenças podem ser revogadas. Isto referindo-se ao facto das licenças das televisões, que são críticas a Donald Trump, diz ele, talvez essas licenças devam ser retiradas. Aquilo que se está a assistir nos Estados Unidos é um ataque sem paralelo, sem precedentes, à liberdade de imprensa, mais do que à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, quando temos dois dos mais reputados comentadores norte-americanos, e refiro-me a Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, que foram afastados dos programas que conduziam e geriam há décadas, precisamente por causa de chamemos-lhe o que é, efetivamente, delitos de opinião na perspectiva do atual presidente norte-americano. Estamos de facto a cair num novo fundo, a bater num novo fundo, quando aqueles que se insurgiram contra o wokeismo, que achavam que a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e de expressão estava a ser colmatada ou estava a ser capturada pelo wokeismo, eis que estes paladinos da liberdade de expressão não só colocam no terreno censuras diretas a personalidades do meio jornalístico, como ameaçam inclusivamente
as televisões, de lhes retirar as licenças, ao mesmo tempo que são submetidos processos milionários a pedir indenizações, como foi o caso do Donald Trump ao New York Times, numa tentativa de coartar a forma como se faz jornalismo nos Estados Unidos e, no fundo, a liberdade de imprensa. Neste momento, se alguém tinha dúvidas, neste momento é factual que o mundo democrático, tal como conhecemos, está a ser abalado nas suas estruturas com este quarto pilar ou quarto poder a ser tão fustigado como tem sido. Donald Trump claramente a preferir o tripé do que ao questionário normal de quem faz escrutínio. Joaquim Sousa, a tua frase. Olá, Ricardo, boa tarde. Acima de tudo, é um privilégio estar aqui convosco, contigo, com o Miguel, com o Pedro, com todo o auditório da TSF e continuar neste espaço onde temos opinião e certamente poderemos continuar a tê-la de um modo urbano e de respeito entre todos nós, sem essa autocensura que neste momento também se sente muito nos Estados Unidos, que é o medo das grandes cadeias de comunicação de terem opiniões diferentes daquela que é a opinião do poder político. E recordo que aqui neste caso específico foi a própria ABC que acaba por suspender como receio de estar a melindrar o poder político. A frase que trago é uma frase de hoje, portanto, fiz a mim mesmo a promessa que me iria afastar o mais possível de Donald Trump, porque acho que não é positivo e na edição anterior repeti aqui muitas frases de Trump e trago uma frase que me assustou um bocadinho, que é uma frase de Miguel Albuquerque, que hoje aos microfones da TSF dizia que não estamos em 1975, esta Constituição não serve e por isso mesmo estou aqui para decidir e fazer e não me interessa nada disso. É preocupante porque a Constituição, quer nós queiramos, quer não, concordemos ou não com ela, é o garante do Estado de Direito Democrático, porque senão corremos o risco de ter situações como esta que hoje temos noutras partes do mundo, onde, independentemente daquilo que é a lei, temos a nossa interpretação à la carte da própria lei. Não gostei, honestamente, da desvalorização feita de Irina Barreto, que efetivamente deu a sua opinião, aliás foi notícia no diário sobre a situação que se passava e realmente, ainda que não concorde, Miguel Albuquerque neste campo parece-me que não esteve bem ao colocar-se num lado tão oposto àquilo que é o direito e o direito constitucional em Portugal. Tem a ver com as licenças de TVD que Albuquerque decidiu suspender. Ora, o representante levanta dúvidas e pretende mandar essa decisão para o Tribunal Constitucional por ser ilegal e inconstitucional. Fica este primeiro olhar sobre a atualidade com base nas frases, uma atualidade que tem esta nuance de estarmos em plena pré-campanha autárquica, com debates e à fartura deles, com critérios diversos, e o que é importante é que cada meio defina os seus e os cumpra. Se bem que nem todos aceitem os critérios, nós aqui fizemos uma opção por ter três cabeças de lista com critérios bem definidos, ou seja, convidamos os que elegeram os cabeças de lista de partidos que elegeram vereadores há 4 anos, em 2021, e o lugar remanescente, excepto o Funchal, que teremos 4, é ocupado por aquele que, não concorrendo em 2021, concorre agora e tem o melhor resultado nas regionais no concelho onde disputou eleições, e assim se completa o ramalhete. Mas mesmo assim, com critérios bem claros, nem toda a gente gosta, mas é a democracia também a funcionar. Como é que tem olhado para este período com muita produção, diria eu, de comunicados, com certeza com muito porta a porta, mas ainda pouco quente, apesar do calor que se vive?
Bom, Ricardo, eu só queria falar ainda um pouco, se me permites, e Sim. já falamos, já regresso ao tema autárquicas, sobre aquilo que, sobre estas palavras recentes de Miguel Albuquerque, no fundo atacando a Constituição da República Portuguesa, dizendo que a Constituição, no fundo, já não serve. E não serve porque, neste Não momento, lhe dá está jeito. a situação de uma lei que ele quer passar, tentando limitar, cá mais uma vez, limitar a liberdade de exercício económico dos TVDEs. E eu só queria lembrar, que recentemente tivemos alguém que dizia que na Madeira, l'état c'est moi, recordando o Luís XIV, que dizia que em França que o Estado era ele, no fundo dando a entender que quem fazia as leis era ele. O que estava na cabeça dele era a lei. Ora, a Constituição tem, para muitos, a força quase de um livro religioso, de um livro de fé. Nos Estados Unidos, quando se toma posse no Senado ou em qualquer dos órgãos de poder, e não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos isto acontece, mas noutros países também, quem não quer utilizar a Bíblia ou o livro da sua religião, jura em cima da Constituição. Esta é a importância da Constituição e não a devemos menosprezar, e a mim causa-me sempre arrepios quando tentamos utilizar a Constituição para fazer política. Isso é como nos tirarem o chão debaixo dos pés. Aí então não temos nada como referência. Portanto, a Constituição foi uma conquista e, apesar de poder ter algumas melhorias, parece-me que não deve ser achincalhada à torta e à direita, seja por quem for. Sobre as autárquicas e aquilo que referiste, na verdade, eu, se calhar por ter vivido as últimas autárquicas, os últimos três atos eleitorais de autárquicas na Madeira, muito por dentro, Hum, estas eleições, tirando um ou outro conselho onde sinto que há uma dinâmica forte, e já lá podemos ir a esses, sinto que há uma campanha mais fria, uma falta de entusiasmo, não só pela população, mas também, mas pelos próprios candidatos, pelas próprias candidaturas. Não é normal, nós estamos a menos de um mês do ato eleitoral e temos praticamente muito poucos cartazes espalhados pelas ruas da cidade do Funchal, mesmo pela ilha toda. Mas mais que isso, temos poucos debates com a sociedade civil, pouca gente a refletir os concelhos, a cidade do Funchal, que é que é a capital da Madeira e é aquela que eu conheço melhor. Quando há 4 anos, as candidaturas e todas elas, a nossa da Confiança, o PSD também o fez, com certeza, a própria CDU também fazia algumas iniciativas de reflexão. Desta vez não se vê nada, não se vê nada. Eh, Parece-me tudo muito morno, tudo muito com uma falta de entusiasmo grande. O que me dá a entender que alguns, se calhar, julgam que já têm ganho, não é? Nomeadamente no Funchal, dá a sensação de que o antigo secretário regional, que saiu só por uma imposição legal do conforto do gabinete do Executivo Regional, julgava que, a exemplo de ser secretário regional, as eleições não eram nada com ele e só chegava lá e assinava o documento, ou iria chegar lá no dia 12 de outubro, ou depois de marcada a tomada de posse, e assinava o documento enquanto Presidente de Câmara. Diz a história que este tipo de falta de humildade pode correr mal. Porque aquilo que se vê é pouca discussão, pouca apresentação de propostas, o rol de propostas que têm sido anunciadas não são mais, pelo menos para o Funchal,
do que as promessas falhadas e não cumpridas do atual Executivo Municipal do PSD-CDS, que nestes 4 anos não fizeram. Vemos essas propostas voltarem em cima da mesa. Portanto, isto dá a ideia que o Funchal, falando no caso do Funchal, o Funchal padece de uma letargia, está adormecido. E acho que era importante começar a trazer para cima da mesa assuntos mais prementes, e isso, com certeza, nos debates traz esse O condão de debate, trazer. o debate no Funchal é domingo. Este domingo já. Este domingo às 10h15. Mas dizias, Miguel, que notas num ou noutro conselho algum Sim, entusiasmo mais acrescido. noto no Porto Muniz, é um concelho também tendo laços familiares e mais proximidade. Sei que é um concelho que normalmente não se faz muita campanha nos meios de comunicação social tradicionais, a campanha é muito mais próxima das pessoas, e eu sei que está a existir uma campanha muito forte por parte do Olavo Câmara e dos seus concorrentes, portanto é um concelho onde está a aquecer a campanha eleitoral. Na Ponta de Sol, por razões que são conhecidas, e aqui neste mesmo estúdio, senti-se esse calor, ainda que julgue que o trabalho que a Célia fez durante estes últimos 8 anos há de ser compensado. E num conselho que se tem falado pouco, mas que eu acho que será interessante perceber como é que as dinâmicas ali irão se desenvolver, que é o Porto Santo. O Porto Santo tem sempre, recordo-me que as empresas de sondagens diziam que faziam, na Madeira, faziam ou garantiam algum tipo de fidedignidade aos resultados das sondagens em 10 concelhos da região, e no Porto Santo diziam nunca conseguimos dar a certeza de que isto pode vir a ter, porque é muito incerto. Vou-te dar um dado sobre isso, aliás, referi isso no debate da Ponta de Sol. Curiosamente, para estas eleições, foi posta de lado a hipótese de sondagens em concelhos, como a Ponta de Sol, Porto Santo, São Vicente, por a empresa de sondagens com a qual trabalhamos, que é a Aximage, achar que não é avisado fazer entrevistas telefónicas para conselhos com uma amostra difícil de obter e, portanto, no nosso caso, vamos nos limitar ao Funchal porque é o que tem mais interesse para a equação e, por esse motivo, Sim, mas então confirma-se que, de facto, no exatamente. Porto Santo é um concelho difícil de perceber, fazer um diagnóstico, Até um prognóstico, chamamos assim. há muita gente a esconder o jogo, não Há é? muita gente que esconde o jogo, e aí pode haver surpresas no Porto Santo. Aliás, um dos candidatos escondeu literalmente o jogo que não apareceu ao debate da TSF. Refiro-me ao cabeça de lista do UNE, que preferiu fazer outras ocupações, está no seu direito. Foi convidado, mas não declinou o convite. Muito bem, mas dizia estes conselhos, depois há outros em que se vê também uma campanha bastante morna, como o Funchal. Santa Cruz é um caso mais ou menos semelhante, apesar de ser de uma força política diferente daquela que governa a região. Também sinto um debate pouco enriquecedor, de um ponto de vista de propostas e de iniciativas. São Vicente há de ser também um conselho a ter atenção pela própria tripartidarização que ali se tomou, com o Chega a assumir um papel importante entre os descontentes do PSD, e o Partido Socialista com uma figura bastante conhecida e um nome bastante forte para aquele conselho. Portanto, será também um dos conselhos que, não chegando
vamos recebendo algumas informações, mas por vias um pouco de passa a palavra, e parece que as coisas estão a aquecer um bocadinho para aquele lado. Sim, em São Vicente é claro que, pelo menos em duas freguesias, o PSD não está confortável. Refiro-me à Ponta Delgada e à Boa E à Boa Ventura, exatamente. Joaquim, o teu olhar É sobre fortíssimo. a pré-campanha, a caminho da campanha autárquica. Pois, faltam 3 semanas. Hoje é 19, será 12. Faltam 3 semanas. Temos tido muitos comunicados, como dizias e bem, e pessoas que fazem alarde de fazer. Aliás, hoje ouvi no debate o protesto da nova direita, que até agora não nos apresentou nada, a não ser alguns comunicados de vez em quando, e que, no entanto, também queria estar presente, independentemente dos critérios editoriais que vocês tenham. E isso são situações que se passam. Temos assistido a pouquíssimas propostas, e falo claramente para a questão do Funchal, onde o professor Carvalho tem andado de festa em festa de apresentação, portanto, uma festa deles próprios, entre os próprios, numa ideia de um Funchal que mais importante que apresentar algo de novo é juntar a malta e animar a malta, e isso, estou aqui um pouco com uma ideia do Miguel, pode não correr bem, e realmente poderemos ter aqui algum tipo de surpresas. Também começa tarde. Sim, porque achou que não havia necessidade de entrar. Há 4 anos, desculpa, em E- agosto estávamos já em campanha intensa. Em julho, as apresentações e tudo a trabalhar. Já agora, se me permites só fazer aqui uma questão, porque não sei o porquê de Miguel Albuquerque não ter estado presente na apresentação de Jorge Carvalho. Houve alguma loja Wells para ser inaugurada? No Japão não No- está. Não. Portanto, Não sei, ainda não, é isso uma- ainda não se sabe o porquê de não ter. não é ainda não é essa resposta. Portanto, temos aqui um conjunto de festas, temos aqui. E também há aqui uma coisa que é importante. Nos debates, por vezes fica a ideia que os candidatos falam de assuntos para os quais não têm respostas. E isso também não dá confiança, não dá tranquilidade. E aquilo que me parece nesta campanha, para além de ser morna, é acima de tudo uma campanha com pouquíssima informação e com pouquíssimas propostas. Vimos o professor Carvalho ontem, penso que foi ontem, pela terceira vez, num espaço muito curto, a anunciar que o bairro da Penha de França ia ter obras. Portanto, já foi de Pedro Calado na sua campanha, já foi de Cristina Pedra, agora foi o professor Carvalho que veio dizer que. Não, antes disso foi da confiança em 2020, quando nós assinámos o protocolo com o IRU, que financiava a construção daquele bairro, Mas na realidade não avançou. na totalidade, até o fim de 2024, portanto. Não, portanto havia financiamento, e isto aqui é aquilo que não se compreende. E não se compreende porque as eleições autárquicas têm características muito próprias. Portanto, são aquelas eleições que estão mais próximas das pessoas, são as eleições que elegemos aqueles que podem resolver os nossos problemas mais diretos, e à partida são aquelas onde a participação seria maior. Seria interessante ouvir, ir às associações, falar com a sociedade civil, auscultar as forças vivas. E ao contrário do que tem acontecido nos atos anteriores, neste caso específico isso não está a acontecer. Isso aí deixa-me aqui alguma situação de alguma preocupação. O que curiosamente contraria, porque isto depois de uma semana de debates, nós já sabemos mais ou menos são debates mais usados. Isso muitos, sobretudo os da oposição, a dizer é preciso maior proximidade, a Câmara tem andado distante e na prática anda toda a gente a fazer o mesmo. Uns porque não querem mexer muito, porque se estiver assim está bom, e os outros, se calhar, porque não têm o que apresentar. Isso é que é mais preocupante. Temos aqui alguns casos que são diferentes. De São Vicente já falámos, onde claramente a norte nota-se algum nervosismo miudinho. A questão da Ponta do Sol, que está a mexer muito. E eu tratava aqui da questão de Machico. Pouco falado, no entanto, Machico algum distanciamento entre uma parte da autarquia, da variação, e aquilo que é a candidatura. E isso é preocupante. Candidatura socialista. E, portanto, nota-se aqui alguns distanciamentos entre
quem está, quem sai e quem quer entrar. E isso realmente é estranho num ato, repito, que é aquele que seriam as eleições de maior proximidade Mas o para. candidato é vereador, Exatamente, mas faz nota-se parte do ali executivo. uma diferença. Repara, por exemplo, não sentimos isso em Câmara de Lobos, onde Celso Betancourt e os elementos que estão na variação, embora eu fosse Presidente da Junta, estão muitas vezes juntos. E vamos amanhã assistir aqui ao debate Amanhã da Câmara de Lobos, e realmente isso acaba por não se notar. E depois temos o outro pormenor, que é o líder do Partido Socialista, que vai andando de festa em festa, festejando não se sabe bem o quê, e colocando José posto Luís Carneiro. não, do Partido Socialista na Madeira. Ah, E vai colocando no Instagram as suas diferentes, os seus momentos de campanha. Agora, esperemos que nas próximas semanas aqueça um bocadinho, porque se continuar assim, nem autocolantes as crianças vão ter para a sua coleção. Mas é aí é que eu faço a questão: o que é que pode realmente fazer aquecer uma campanha onde há estes jogos de cálculo mais do que de risco? Internos, cálculos muito internos. há Isso jogos, há aqui outra dimensão que não é despecienda nesta campanha eleitoral. Estamos na terceira campanha eleitoral na Madeira este ano. Um, e a caminho mais e uma. não, das presidenciais é diferente, não são os aparelhos, não são as máquinas partidárias que, ainda que possam ajudar, mas para a dimensão que eu vou falar, não tem uma intervenção direta. E refiro-me à dimensão financeira, Claro. porque as campanhas custam dinheiro, os empresários deste setor são muito solicitados nesta altura e normalmente fazem os trabalhos e têm pagamentos a 60 dias que devem ser feitos. No passado, se calhar, facilitavam, Mas que agora, depois de tantos processos e depois daquilo que se vê ou que se conhece em termos de investigações, admito que não queiram deixar aqui qualquer tipo de ponta solta para não poder ser imputados qualquer responsabilidade, e isso também é capaz de ser dos motivos porque se vê poucos brindes de campanha, poucos cartazes, poucas iniciativas, poucos jantares, poucos comícios enfim, porque tudo isto custa dinheiro. E ainda que depois há uma subvenção que, dependendo dos resultados eleitorais, as candidaturas acabam por receber parte das despesas que assumem. A verdade é que no Funchal andam na ordem dos 200 mil euros, andavam há 4 anos, com todos os cartazes que foram colocados e as iniciativas que foram feitas. Portanto, o que se vê é que anda toda a gente muito poupadinha, se calhar não por opção, mas mesmo por falta de disponibilidade financeira para fazer três atos eleitorais num ano e três campanhas num ano. em relação à pergunta que vos fiz, o que é que poderá fazer aumentar a temperatura política, Joaquim? As sondagens, a saída de alguma sondagem mexeria bastante com, com a intervenção dos próprios candidatos. Até porque neste momento nota-se por parte de algumas forças da oposição, uns querem aparecer, seja como for, e portanto os comunicados sobre o que quer que seja. Outros acham que não precisam de muito para ganhar, se não respirarem, se ninguém notar, e ganham. E os principais candidatos da oposição também não têm neste momento um grande entusiasmo. E isso, por exemplo, nota-se na questão do Partido Socialista do Funchal. Uh, há um esforço, há alguma boa vontade, mas a verdade é que não se nota. E quem parte neste tempo na oposição tem que ter outro tipo de proatividade. A saída de uma sondagem que desse algum tipo de esperança poderia eventualmente levar a outro tipo de aposta. De resto, é muito complicado, porque, como o Miguel está a dizer bem, os partidos pequenos não têm dinheiro para o que quer que seja e vão mandando os e-mails. Os partidos maiores Parece que também não não tem. não têm vontade de se endividar para apostar onde
por vezes os próprios candidatos dão a ideia de que já perderam. Assistimos isso na questão da calheta, portanto, dava claramente a ideia de que está decidido. E isso, essa própria ideia acaba por ser desmotivadora, que é aquilo que não se sente, por exemplo, em São Vicente. Mas há candidatos que julgam, até assume-se que vão ganhar, que também não demonstram Nenhum. muito entusiasmo. Andam de festa em festa, Miguel. Parece que estão a fazer um Um frete. frete, estão a fazer um serviço. Fazer um frete e dizer, bem, eu tenho que vir aqui, tenho que ser candidato a isto. Não queria nada, mas lá tem que ser. E eu acho que se calhar daqui a pouco vamos falar um pouco destas entradas e saídas Exato. e vou ter a oportunidade de falar sobre isso. Acho que é um desrespeito. Pelo cidadão, inclusive. Quem não quer, Não assuma vai. que não quer e que não vá. Assuma que não quer. Mas Isso só vai-nos queria levar à falar, questão da falar de um pouco cidadania, do Miguel. que dizias. Sim, sem dúvida. Há aqui outro problema mais vasto que é o afastamento dos cidadãos no envolvimento político. O que se viu na altura da Troika, que a Troika teve em Portugal, onde toda a gente tinha uma vontade De de participar, participar de fazer politicamente, diferente, sem de dúvida. manifestar a sua voz, de procurar dar o seu contributo em todos os níveis, agora vê-se um afastamento de toda a gente. As pessoas sentem que a política está tóxica. E se isto é um Mas, Miguel, motivo. voltamos ao ponto do like na fotografia quase por obrigação e estar presente com bandeirinha para não ser prejudicado. Porque as pessoas sentem que a política não lhes chega, não sentem na pele ainda os resultados políticos. Na altura da Troika, as pessoas sentiram os PAEF Naturalmente. e os memorandos da Troika e os Exatamente. PAELs E o que se perdia, para a as suspensão da vida e ter que empobrecer e essas coisas todas. perder subsídios de Natal e de Exatamente. férias, perder dias feriados. E hoje aquilo que se procura evitar é um bocadinho, é pá, não mexer, deixa estar. E isso também se sente nos candidatos. É pá, estou aqui, deixa. Sente-se em tudo, sente-se no governo, sente-se nesta. Pôr tudo em suspenso durante 6 meses até passar as eleições. Há uma coisa que tenho sentido também nos candidatos, demasiado formatados para o que lhes meteram na cabeça ou têm na cabeça, porque, por exemplo, nos nossos debates aqui fazemos uma ronda, 3 rondas de perguntas fora Daquilo que fora do manifesto eleitoral, e aí a coisa esvara Eu um vou ter que ter pouco. opinião. Quando Aliás, sai do guião, vou ter que ter opinião. Isto é uma chatice. Ou seja, aquele medo Não, de arriscar. Estou às aqui. vezes nem é só a opinião, o objetivo é descobrir a autenticidade ou não de quem está no debate, e apanha-se por vezes algumas contradições. Mas isso é uma tarefa, Não é fácil, não é? não, porque se percebe aquilo que vocês estavam a dizer, que é a envergadura, a robustez do projeto. E esse, Há muitas essa- pessoas que não, e não é só aqui na Madeira, temos visto aqui nos Não. debates nacionais, pessoas que não fazem a mínima ideia do que é o poder local. Aqui na Madeira, ainda mais, nós vemos os comunicados e é fácil fazer políticas e campanhas de escrita de comunicados e de notas de imprensa, mas muitas vezes promete-se coisas que nunca na vida alguém que percebe minimamente o que é ou quais são as competências do poder local Exatamente, é uma questão de sabe competência. estar a dizer que vão estar a impedir imigrantes ou estar de alguma forma a condicionar a imigração no concelho com políticas municipais, é estar a enganar o eleitorado, é estar a enganar os cidadãos e as pessoas. Da mesma forma que dizer que vamos trazer um estabelecimento comercial para um concelho, isto não é Uma função uma do função ou uma município, autoridade do obviamente. município. A não ser que queira fazer uma cantina social. Isso sim, pode ser feito pelo município, É e são bastante distinto. são propostas distintas, mas outras coisas não. Mas referindo, ou voltando aqui a um assunto que o Joaquim referiu, que é esta intenção de alguns candidatos aqui no Funchal, muitos disseram muito bem, aplaudiram a iniciativa do candidato do PSD por não ter cartazes nas Nas ribeiras. ribeiras. Eu lembro-me de uma campanha de 2017 em que Rui Moreira disse: desta vez vou fazer uma campanha sem cartazes.
E assim foi até sair a primeira sondagem. E aí aqueceu, pronto. Depois da primeira sondagem, o Porto inundou-se de cartazes do o Porto é a nossa de causa. Rui Moreira, o Porto é a nossa nossa causa. Portanto, o que eu acho é que, e já vimos que isto se calhar até pode não ser por um motivo tão nobre como despoluir a cidade de poluição visual, mas pode ser uma necessidade por falta de dinheiro para poder colocar os cartazes. Mas vamos ver se a vossa sondagem, que tanto quanto sei, deve ser uma das duas, devem sair duas, uma de cada jornal regional, tem esse dom de espicaçar aqui alguma Embora a nossa já não É muito em vai. cima, vai ser que quarta-feira antes, não? Quinta. Na quinta-feira, Pois, antes na das quinta-feira eleições, já, antes. Se for já não sozinho, vai dar não tempo vai para dar tempo para cartazes acabar nada. mais cobertos. já não vai a tempo. A questão é exatamente essa. Ou seja, aquilo que eu tenho ouvido, tenho sentido dos debates é que realmente há quem esteja ali mais por uma questão de vaidade e de marcar presença do que com a ideia de servir, de fazer algo diferente. De olhar para a comunidade, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, que é aquilo que tu dizias e bem, que na realidade nesta última década se perdeu. A Troika foi há 10 anos, não é? Foi há 10 anos, Foi há foi 10 anos. E aí 2012, houve aquela vontade de já mais, participar. mais de 10, já de Pois, 12 já, anos. pronto. E neste momento, na realidade, vê-se que muita gente que se calhar nós queríamos que participasse, não, colocou-se à margem, e muitos outros que chegaram ali e estão ali quase aos saltinhos, e realmente isso complica-se. Mas uma questão que eu acho que todos os candidatos deviam de pensar é se estão disponíveis para ficar 4 anos no papel que a população decidir lhes otorgar. Ou seja, se estão cientes que Miguel Silva Gouveia fez isso. Exatamente, porque o que Não, eu Miguel fiz, Silva claro, claro, mas Miguel o que eu Silva acho, nos fez, eu nos acho deu a que ideia, foi somos eleitos para aquele cargo. Ganhemos ou venhamos a perder, porque é a possibilidade de acontecer. Aliás, Pedro Duarte, em relação ao Porto, já disse que se perder não fica como vereador. Portanto, é o normal. Portanto, o exemplo de Miguel Gouveia, neste caso, nestes últimos 4 anos, foi realmente, para todos aqueles que querem ser candidatos, foi um exemplo de serviço ético, foi um código de conduta, já que depois passar para aí a seguir, um código de conduta que se calhar devia ser comum a todos e não aqueles que estão só, e não eleitos. só, mesmo sendo eleito para ganhando as eleições e tendo funções executivas, manter essas funções os 4 anos. Porque utilizar, e temos visto com muita Trampolim. assiduidade, ou não só, trampolim ou não só, usar a Câmara para estar lá 2, 3 anos e depois ir embora e ver que afinal aquilo não é para si. Acho que já todos conhecemos bem o papel de um autarca para quem se candidata a saber ao que Um vai. compromisso com as populações, naturalmente. Apesar de tudo, há inúmeras candidaturas, no Funchal são 14, talvez os 15 dias de férias expliquem parte. Não estou a tirar qualquer mérito ou força de vontade a quem o fez, mas também um factor que depois provoca alguma desmobilização, porque feitas as contas, perceber-se-á que alguns ficarão, enfim, na margem. Vamos. Caso para perguntar, desculpa, onde é que eles andam, porque não tenho visto, pelo menos à minha porta, ainda ninguém passou. Exatamente. Porta a porta não estão. Portanto, são 15 candidaturas, 14 candidaturas, vezes no Funchal acho que são 100 e tal candidatos, ou para todos os órgãos até mais, quase 200. Portanto, é fazer as contas, como dizia António Guterres. Por falar em contas, há um acerto no Governo Regional devido à saída de Jorge Carvalho, entrou Elsa Fernandes. Joaquim, um primeiro olhar para a nova secretária. Bem, eu tenho alguma esperança, acho que o legado de Jorge Carvalho na educação regional, ao contrário, tenho ouvido por aí, acho que é muito mau. No governo foi um aumento de estabilidade, na região, para a educação regional, foi alguém que andou atrás da sua marca para o futuro e que, em minha opinião, não nos conduziu a futuro nenhum de bom.
por isso mesmo espero que a nova Secretária Regional traga, pelo menos, o espírito de abertura de ouvir. Acho que alguém que está na educação tem que ter a obrigação de ouvir e de refletir, até porque estamos a tratar do assunto que é importante para todos nós, que é o futuro da nossa sociedade, são os nossos filhos, são os nossos netos, são aquilo que temos de melhor e que nos podem fazer melhor. E efetivamente acho que é importante que possamos pensar a educação a longo prazo para evitarmos que aconteça entre nós não só a banalização do próprio processo educativo, como a falta de professores se assiste pelo continente e um pouco pela Europa, onde não há uma ideia de futuro e andamos sucessivamente em rasgos individuais com a ideia de que agora é que lá vai ser, como aconteceu com os manuais digitais, como aconteceu com tudo o que era tecnológico, como se isso é que fosse importante. E desvalorizamos tudo o resto e temos hoje, teremos daí a consequência que temos. Também a nível da educação é importante refletir um pouco sobre o que é ser professor. Até porque nós temos uma classe docente particularmente envelhecida que vai causar uma série de problemas, não só pelo momento em que as pessoas se formam, mas também por aquilo que é o processo educativo, que de todo não deve ser realizado sem professores jovens. Não me é fácil de imaginar uma escola onde o mais jovem tenha 40 anos, ou 44, ou 45. Não pode ser. Portanto, não pode haver um delay tão grande entre os alunos e os professores. E é preciso algo que mude o paradigma que nós neste momento temos na educação, que é, e eu sempre fui muito crítico disso e nunca o escondi, que era aquela ideia, está tudo bem porque estamos a recuperar o tempo de serviço. E nunca escondi que, embora para mim fosse importante recuperar o tempo de serviço, não é? Porque naturalmente tinha a minha atualização salarial, mais importante que isso era que houvesse um projeto de futuro para a educação. E é isso que eu espero que a doutora Elsa Fernandes nos traga, que é ouvir, refletir e, acima de tudo, criar condições para termos uma escola mais democrática, mais participativa, onde os pais não vão apenas para bater palmas, seja nas cerimónias de mérito, que são importantes, não vou ser eu que vou dizer que não, ou então quando o miúdo se porta mal, onde os professores não são apenas alguém que está dentro de uma sala de aula como um ATL, que se ensina alguma coisa que seja valorativo. O futuro chega muito depressa e todos nós sabemos isso, todos nós somos alunos e se calhar se pensarmos para nós próprios não foi assim há tanto tempo, mas o tempo passou. Portanto tem que ter uma ideia que seja atualizante e que nos permita dar respostas seguras e não em saltinhos, que foi aquilo que sentimos. Ou seja, a educação é como o pai e como a mãe. O pai não pode estar sempre a dizer que sim, porque senão não está a educar nada. E na educação também não podemos estar sempre a dizer que está tudo ótimo, senão não estamos a aprender nada. E aquilo que me preocupa hoje com o futuro da classe, e principalmente para as crianças, é: será que estamos a preparar para um amanhã melhor? Tenho algumas dúvidas. Tenho confiança na doutora Elsa Fernandes, acho que poderá fazer um bom trabalho. Disse que hoje também aos microfones da TSF que ia às escolas, queria ouvir os atores, não ia começar por ouvir os sindicatos, ou seja, aquela ensaboadela que todos nós ouvimos. Até porque os sindicatos ficaram contentes com a indicação. Sim, assim, os sindicatos, e isto preocupa-me, para já preocupa-me que os sindicatos funcionem porque o Governo Regional o permite, com os tais dos destacamentos. E isso há ali uma certa dependência. E depois, na realidade, dava a ideia que tudo estava negociado antes de começar a ser negociado. E isto é estranho, pelo menos para mim. Elsa Fernandes, que mantém a educação, ciência e tecnologia, perde justiça e... Mantém a justiça. Mantém a justiça. Mantém a justiça. Perde Não, a comunicação social mantém. Então qual é que A justiça... perde os estudos parlamentares? A coordenação política passa para Eduardo Jesus. Eduardo Jesus. Exato. Este arranjo diz-te alguma coisa, Miguel? Sim, é natural que quem tem pouca experiência política ficasse com a coordenação política. Seria surpreendente se isso acontecesse. Mas a menos que não fosse para não coordenar. Para não ser dado nada. Se fosse um statement, uma posição de princípio, Claro. isso. Não, mas em relação à doutora Elsa Fernandes, não tenho qualquer
apontamento a fazer. Obviamente, parece-me que tem um percurso académico de créditos reconhecidos e temos que dar, obviamente, o benefício a quem entra para poder apresentar e mostrar o seu trabalho. Ainda que eu concordo com aquelas questões que foram aqui levantadas pelo Joaquim. Nós temos o ensino nos tempos próximos será uma das principais áreas de governação que devemos nos preocupar. Não só pela insistente estrutura que não tem sido reformada, há muita falta de reforma no ensino em Portugal, e parece-me que já está bastante desadequado face à realidade do mercado de trabalho, mas isso é preciso, se calhar, que haja condições políticas para fazer uma reforma à séria. Também na educação em Portugal, que não me parece que estejam reunidas neste momento a nível nacional, não é uma competência regional, como é óbvio, e não é a secretária que o irá fazer. Mas quando ontem foi lançado, ou pelo menos foi anunciado, um relatório chamado A Voz do Professor, feito pela nova Business School of Education, Business School and Economics, nova SBE, que diz que metade dos professores até aos 30 anos admite abandonar a profissão nos próximos anos. Isto significa que é preciso pensar, não é para o ano, é pensar já hoje. Porque estes cenários, como estamos a assistir, as urgências do SNS cada vez mais desertas e com menos capacidade para poderem servir os portugueses, vamos ter também cada vez menos professores ou cada vez mais alunos sem professores na abertura dos anos letivos e ao longo de todo o ano letivo em Portugal e também na Madeira. Já no ano passado tivemos situações, já tive aqui a oportunidade de dizer, o meu filho foi um dos vitimados, ou vitimizados, não foi vitimado por essa situação, por um professor que não faltando foi lecionar uma disciplina que não estava à vontade para poder lecioná-la. Cada vez mais, Miguel. Cada vez mais. E depois não podem dizer que não, pelo menos foi aquilo que nos foi transmitido aos pais e aos educadores, foi os professores não se podem recusar, mesmo sabendo à partida que não têm as competências suficientes para dar aquela disciplina. Miguel, há pouco quando falava em ATL, falava um bocadinho por causa disso, percebes? É que seja, estamos ali a tapar, não estamos a criar mais-valia. E a escola tem que ser isso mesmo, tem que ser criar mais-valia. Não é aceitável nós estamos com uma falha tão grande de professores de português e quem não entende português, depois acaba por não compreender tudo o resto. E todos estamos aqui na comunicação, sabemos isso. E hoje a região não tem professores portugueses, se alguém faltar, fica sem essa valência, como estás a dizer bem em relação ao teu filhote, e não foi só o teu, foram muitos. Foram muitos. E depois cala-se tudo. Aquilo que me incomoda, honestamente, é que depois cala-se. Está tudo bem. Não está. E acho que, e falando aqui na Madeira, já demonstramos ao país que temos condições para dar condições de empregabilidade aos professores mais benéficas na Madeira do que no resto do país. Olha, como o management dos Açores, não vou falar nisso, os Açores neste momento têm, sim, para os professores é muito mais agradável. Mas, Miguel, não podemos reduzir a classe docente a uma questão salarial. Não, eu não estou a dizer salarial. Nem tempo de serviço. Eu não estou a dizer que é só salarial, estou a dizer que há outras condições também. Exatamente. Neste momento, a Madeira está proibitiva para um professor vir para cá. A começar pelas questões da habitação, custo de vida. Portanto, e voltando às questões das alterações do governo, se quem entra tem problemas de grande monta para se dedicar e aprofundar, e com certeza terá condições para o fazer, quem sai já não me merece o mesmo benefício da dúvida. Porque quem saiu 4 meses depois de tomar posse. Saiu 4 meses depois de tomar posse, sabendo que iria estar de saída, ou pelo menos assumiu já há cerca de 2 meses. No nosso último programa já sabíamos que Jorge Carvalho ia ser candidato à Câmara da Funchal. Até já sabíamos que ele só ia deixar de ser secretário no dia 12 de setembro. Exatamente. Sim, no último dia possível, exato. Não me parece que esta seja uma forma de respeitar os madeirenses, porque se sabia que ia sair, não assume um compromisso
para 4 anos e depois fica 4 meses. Não me parece que seja sério, não me parece que seja sequer digno. Se havia, como se verifica, alguém com capacidade e disponibilidade para exercer aquele cargo, deveria efetivamente ter, num governo que tomou posse a meio deste ano, já deveria ter entrado esta atual secretária. Isso levanta, não temos muito tempo, mas num minuto, podia ser uma linha a constar no Código de Conduta. Não tomamos posse se ambicionas outros voos. Ricardo, o termo Isso parece um mandamento. a responsabilidade faz parte de qualquer código de conduta e, portanto, sem dúvida. Tem este código de conduta que foi, fundo, acho eu, para preencher aqui algum vazio governativo, porque de outra forma, como vocês até hoje publicaram, Exato. o código de conduta já decorre de um conjunto de legislação que define bem e com clareza quais são os regimes, as incompatibilidades, os regimes e a ética que deve governante se pautar. Portanto, o governo decidi fazê-lo, também não critico porque acho bem consolidar mal toda não é. essa, Portanto, mal não fará, mas há aqui algo que é importante se dizer. Um código de conduta não é um antídoto, nem uma vacina para a falta de educação. Essa vê-se e fica à vista de todos, e num governo que tem agora um secretário com poderes reforçados, depois de ter tido um episódio para lá de lamentável e onde qualquer código de conduta reprovaria sem direito a recurso, não, o código de conduta não irá corrigir estes déficits de educação nos elencos governativos. Joaquim, alguma coisa a dizer sobre o código? parece que, para além do código, há um conjunto de normas para nós e depois há o código para os outros. E essa ideia não é boa de transparecer, porque realmente há a situação que o Miguel está a falar, porque realmente é complexa e por outras vezes, ainda hoje, quando Miguel Albuquerque desvaloriza a Constituição, ele próprio está a ir contra o Código de Conduta, não é? Porque a Constituição, quer nós queremos, quer não, é o normativo da nossa vida em conjunto. Agora, que é fundamental que possamos fazê-lo, acho que sim, e que o governo cumpra, melhor ainda. Vamos fechar com uma deliberação, até porque este painel só volta ou na noite eleitoral para os que puderem. O Miguel Silva Gouveia costuma ser contratado pela concorrência. Já está no mercado, já está decidido. Em princípio será. será. Ou depois das eleições, logo a seguir, portanto, uma deliberação, Miguel Silva Gouveia. Bom, sendo hoje dia 19 de setembro e fazendo o Marítimo amanhã a sua simpática idade de 115 aniversários, ou 115 anos, a minha deliberação é um voto de louvor ao Marítimo, aos maritimistas e a todos os simpatizantes e atletas por estes 115 anos de uma instituição que tem-se confundido com a própria Madeira. E estendes esse louvor ao futuro acionista? Estendo louvor a todos os que vierem por bem e para bem do Marítimo. Joaquim, Bem, eu, tua se deliberação. dimensão, gostava imenso que saísse de uma vez por todas uma sondagem que animasse a malta. Porque é caso para lembrar a música, o que faz falta aqui é animar a malta, porque eleições sem sabor não são eleições. Portanto, que traga alguma coisa, que a todos nos motivem para fazer mais. Venham mais 5 sondagens. Exatamente. No mínimo. Haja dinheiro. Neste caso 11, uma por cada conselho. Apesar de eu já ter escrito que este tempo de 3 eleições, com 3 campanhas e com 3 proibições, que equivale a cerca de 200 dias de proibição, nomeadamente de publicidade institucional, depois também tem reflexos Claro. na margem e na folga financeira para as empresas de comunicação Ricardo, social só para privada. terminar, que a comunicação social, que eu entendo não é o quarto poder, que é o poder, é o garante da democracia e da liberdade que nós temos, não caia de joelhos perante o poder.
que aquilo que o Miguel disse no início, realmente as nuvens são negras, mas que haja sempre um raio de sol que nos vai iluminando. O sol vai brilhar com certeza, apesar de estar previsto chuva para este fim de semana. Já faz falta. Já faz falta. Também já faz falta, que tem estado um calor imenso. Agradeço ao Joaquim e ao Miguel. O Pedro não conseguiu entrar porque, entretanto, teve que apanhar o avião para regressar à Madeira. Fiquem bem, nós com este painel voltamos depois das eleições. Voltem bem. Força. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade.